Fala pessoal, tá no ar a primeira collab de negócios e startup. Que coisa linda, hein? Que maravilha, cara! AGS Cast comunicando. Primeiro agradecer meu parceiro Nando aqui. Tamo aí pra essa jornada top que vai ser a partir de hoje. Uma Day grande parceria. A gente está com essa mais uma das grandes iniciativas da AGS, que é o AGS Cast, com o objetivo principal trazer startups, trazer negócios, trazer fundos, trazer organizações, entidades, para que a gente possa dar voz para vocês, para que a gente possa mostrar o quão pujante é o nosso estado e como a gente vai poder dar voz para todo mundo que precisa falar e que tem muito a dizer. Primeiro, agradecer aos nossos parceiros também aqui, Lab da FEComércio, grande parceiro, inclusive convido vocês a conhecer o espaço do Lab, vocês que são startups, podem trabalhar daqui, podem fazer reuniões, podem fazer inclusive podcast, porque com a parceria da GS tem um desconto exclusivo aí também. E o espaço é top para gravar. É gigante, cara. E também, rapidamente, os nossos grandes parceiros e mantenedores, Vibe, Grupo In, a gente tem também o Lab, que é nosso grande parceiro, a gente traz outras grandes entidades como a Fruc junto com a gente, justamente que são empresas e entidades que acreditam nessa parceria. Eu vou deixar o Nando se apresentar e falar um pouquinho também e depois apresentar os nossos grandes convidados de hoje. Então aí, acho que a palavra que tu mencionou aí, dar voz, o Comunicando nasce nesse propósito também, dar voz para as marcas e pessoas. E a gente vem a partir de hoje trazendo dentro dos nossos conteúdos mensalmente um conteúdo em parceria com a AGS e com a AGS Cast, que é a gente colocar na mesa startups e empreendedores e a gente unir esse universo que realmente faz muito sentido tanto para a inovação quanto para os negócios como um todo. E é aí que a gente vai trilhar essa nossa parceria, né? Então, curte, compartilha, faz esse conteúdo andar para chegar em mais pessoas, para chegar em mais empresários, em pessoas que querem realmente se tornar empreendedores, para que a gente faça a nossa jornada também cada vez mais pulsante aí dentro do mercado. Assim como o Rodrigo trouxe os parceiros, deixar um abraço para a galera do canal Marketing que nos acompanha toda terça-feira, 20h30, a gente está ao vivo aí levando conteúdo novo para vocês no canal Marketing. Então curte lá, compartilha as redes dos caras também, que tem bastante conteúdo de empreendedorismo. E vamos dar início, né, a essa nossa caminhada. Vou deixar tu fazer as honras de trazer os nossos convidados para a mesa e vamos pro papo, que o papo vai ser bom pelo que a gente já viu nos bastidores. Cara, nada como trazer um profissional para falar, né, cara? Eu me sinto lisonjeado de ter um cara tão profissional aqui. Meus caros, hoje a gente está trazendo, além de grandes profissionais, grandes amigos e parceiros aqui, a gente fez questão de trazer vocês porque vocês são referências no estado, vocês, nas entidades que vocês participam, vocês têm uma representatividade gigantesca e são dois olhares diferentes. Um de um fundo de investimento que já teve outras jornadas e também uma startup referência que também já captou e está sempre em busca de novas iniciativas. Então, Zé, eu vou pedir que tu te apresente e Serginho da Trechim também na sequência e fale quem são vocês, porque muita gente já conhece, mas isso aqui vai chegar no mundo, né, cara? Legal. Bom, eu sou o José Augusto, Zé, todo mundo chama de Zé aqui. Eu sou sócio fundador da Primus Ventures, nós somos um fundo de venture capital que investe em startups em estágio bem inicial na região sul, né? Então a gente tem como principal característica nossa essa. A gente acredita muito nesse empresário, empreendedor da região sul, então a gente só investe no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então a gente tenta também fugir do óbvio, ir para o interior, rodar e procurar realmente onde startups e oportunidades onde a Faria Lima não encontra. Eu tô nessa indústria já há 21 anos investindo em startup, tô ficando velho, mas realmente... Branco, né? Entregando a idade. Nem cabelo mais tem, que cabelo, né? Que cabelo. Barba branca já. E Já viu que o nosso convidado para startup, a gente tá mal preocupado. Exato. Sem cabelo. Acho que eles estão trabalhando pouco, né? Tem cabelo demais, hein, Sérgio? E então 21 anos já, vários investimentos aqui na região toda, né? A gente tem grandes cases como Asas, Exact Sales, aqui em Porto Alegre, Aquiles e tantos outros aí que a gente realmente teve bastante sucesso. Estamos lançando um fundo novo agora, começando a fazer novos investimentos, junto com grandes investidores, grandes parceiros, que eu vou falar um pouco depois. E dizer que é uma honra estar aqui, né, com grandes parceiros, Rodrigo, Nando e o Serginho, que é uma inspiração aqui para todos nós no ecossistema de inovação. Um baita empreendedor, um baita ambiente, ecossistema, setor que ele atua.
Então vai ser muito legal bater um papo, falar um pouco, contar um pouco da minha jornada, de como é que os fundos pensam, o que a gente olha e estar compartilhando com todos aqui. Maravilha, meu irmão. Sérgio? Bom, é um prazerzaço estar aqui também, né? Como o Zé disse, é uma honra fazer parte do primeiro e eu sei que vão ser vários aí, né? Vai ser uma sequência e como diretor hoje da AGS também, né? Diretor comercial a convite do Rodrigo, me sinto honrado em fazer parte dessa história e dessa transformação que a gente está fazendo no ecossistema. Para quem não me conhece, sou o Serginho Finger, sou sócio fundador e CEO da Trashin. Trashin é uma startup que atua com economia circular, né, com soluções tecnológicas, inovadoras para promover esse ciclo do resíduo de ponta a ponta. Estou aí na jornada de startupeiro desde 2018, com o nosso MVP ali, o nosso piloto, né, e depois formalizando ali final do ano, recebendo os primeiros aportes, né, que eu acho que a gente vai comentar um pouco aqui. Então a gente já está aí na jornada 6, 7 anos aí formalizado. E conheço o Zé já há bastante tempo, porque a Trashin, a ideia surgiu lá em 2012, né, o embrião, e fico muito honrado em ouvir as palavras do Zé hoje, né, dizendo que sou referência. Isso para mim, sim, né, mexe comigo, porque lá atrás ele deu umas notas um pouco baixas quando eu participei né, Como marca o empreendedor, né, cara? Eu sabia que ele ia trazer isso. Eu sabia que ele não ia perder a oportunidade. Não ia ao vivo pro mundo todo. Não, a gente participou da Maratona de Empreendedorismo da URGS, né, que é outro grande parceiro nosso aqui no desenvolvimento da Trashin. E o Zé, lá na época da CRP, era quem avaliava os planos de negócio. E fez o papel dele, que era avaliar, dar o feedback construtivo, mas brutalmente honesto. Né? E ali a gente internalizou e anos depois foi tirar a Trashin do papel e conta com o Zé como um grande parceiro, mentor nessa jornada. Então a gente está aí, hoje é uma startup que atua Brasil todo, né, fatura acima de 10 milhões ano, tem 30 pessoas no time, então mostrando aí, eu acho que o crescimento acelerado e como o Nando comentou aí, o impacto que isso tem na economia, no ecossistema e o que traz de inovação também para o setor tradicional, né, e essas trocas que a gente tem. Então vai ser muito bom aí trocar com vocês, bater esse papo e muito obrigado aí pelo convite. Também participei da maratona. Uma vez eu tentei ser startupeiro e não conseguia. A minha morreu pelo caminho, mas faz parte desse mundo, né? E eu participei, mas na época a gente ganhou. Inclusive tá aqui o prêmio, ó. Esse iPad aqui. Que tá usando até tá hoje, usando cara. Até hoje. Obrigado aí, valeu. A única vitória da minha startup tá aqui, ó. Eu ganhei anos de terapia depois do feedback do Zé, mas estamos aí, estamos na luta. Não, se o prêmio foi um iPad, então eu não fui avaliador, porque faz tempo, na época não tinha iPad, Não né? tinha, nem existia. Ou seja, isso aqui já tá velho, tem que comprar outra. Não, mas então eu não fui avaliador, porque na época não tinha nem tanto prêmio, nem muito menos existia iPad. Né? Mas participei. É muito bacana a construção que eles fazem, né? O impulso que eles te dão para pensar se vale a pena tu seguir. E ali foi um insight muito bacana. Então essas iniciativas ajudam muito para quem está começando. Mas eu queria começar o nosso assunto. Tu disse que um dos focos do fundo é investir em startup embrionária, assim, vamos botar no início, né? O que faz tu olhar para essa startup no sentido dela ainda não ter, talvez, um modelo de negócio bem desenvolvido ou enfim, ter aquela expectativa de essa vai tracionar? Por que investir lá? Vou começar com ele, que ele é homem do dinheiro, né? Não, ele Então, é o Cash, né, cara? Ele tá aqui, ó. Tá com um novo fundo ainda, cara. ao longo do programa, ele vai dizer quanto que ele ainda tem para investir em 2026. Exato. Fica aí, não sai. Descontando o cheque da Trashin já, Zé. Sim, óbvio. Do próximo. Então tá, ia falar agora, mas vou deixar pro final, depois pro pessoal acompanhar e ficar até o final. Isso. Não, mas vamos lá, então realmente, a gente investe no estágio bem inicial, o nosso investimento ele pode começar a partir de 500 mil, R$1 milhão e pode chegar até 10 milhões por startup. Né? Naturalmente, esses 10 milhões entram em várias rodadas, né? Como a gente chama, depois eu explico um pouco mais. O que a gente percebe, na verdade, na jornada da startup? A única certeza que tu tem é que do início, do meio e para o fim, o negócio vai mudar N vezes. Né? Então, quando a gente investe bem no início de jornada, a gente tenta não se apegar muito ao modelo de negócio, ao produto, ao preço, aos detalhes, e se pegar muito mais primeiro, quem que é o empreendedor, quem que está liderando aquela iniciativa, quem que é o cara que está na linha de frente, que está ralando por aquilo, que é o ponto mais fundamental, qual que é o mercado que ele está atuando e qual que é a visão daquele empreendedor em relação àquele mercado. O que ele acredita, o que ele está cheirando como oportunidade. Né? Esses são os pontos principais para a gente tomar a decisão. Né? Porque no final do dia, a gente sabe que os mercados vão mudar. Né? É tudo muito dinâmico. Né? Vai ter concorrência, vai vir uma tal de AI aí bagunçar tudo. O importante é a gente estar, primeiro, em um mercado que tem oportunidades gigantes,
né? E são vários, né? Assim, na verdade, tem mais mercados gigantes do que pequenos no Brasil e no mundo todo. E um empreendedor que tem capacidade, tem experiência para realmente estar criando algo disruptivo e diferente naquele mercado, né? E um empreendedor que, primeiro, saiba ser um bom gestor, né? Como o Serginho falou, se ter uma ideia de uma startup é difícil, gerenciar 30 pessoas é ainda mais difícil, né? Então, essa parte de gestão a gente enxerga um ponto muito importante. E alguém que enxergue o tabuleiro do xadrez de forma diferente e consiga movimentar as peças ao longo da jornada. Então, esses são os principais desafios. Tecnologias mudam. Uma época foi internet, outra época foi mobile, agora é AI. E no final do dia, tu vê que os bons empreendedores são os caras que estão surfando tudo isso ao longo da jornada. Que soma, né? Todas esses potenciais ferramentas para dentro da startup. Só um ponto que tu trouxe, segmento. Tem algum segmento específico que vocês investem ou está atrelado a todo esse conjunto que tu mencionou? A gente só investe em startups B2B, né? Ou seja, aquelas business to business, ou seja, startups que fornecem para outras empresas. A gente não opera com B2C, que é business to consumer, né? Ou seja, aquelas startups que fornecem para o consumidor final, a gente não investe, porque realmente atuar com o consumidor final, a gente acha que tem um volume de capital envolvido de marketing, atendimento, que realmente é desproporcional. Assim, não é os meus 1, 2, 3 milhões que vai fazer muito diferença para isso, né? Então, a gente foca no B2B. E se a gente parar para pensar, a região sul tem essa característica de ter bons negócios B2B. Né? Se tu para olhar, os bons negócios B2C geralmente estão em São Paulo e os B2B estão aqui. O primeiro unicórnio B2B foi da região sul, foi de Curitiba, né? Que foi a Olist. Que era o quê? A Olist é a parte de e-commerce, prestação de serviço para e-commerce, marketplace, etc. Se parar para pensar nos últimos IPOs de tecnologia, enquanto São Paulo teve Nubank, Get Ninjas, Melius e etc., aqui teve Zenvia, teve Intelbras, historicamente teve DataSul e etc., outros mais de software. Né? Então, a região tem essa força, essa característica, então a gente aposta e acredita muito aqui. Dentro do B2B, a gente olha tudo. Né? Saúde, varejo, AI, infraestrutura. A gente fala até, eu gosto de falar até que eu nem gosto de dizer quais setores a gente investe, porque eu gosto de ser surpreendido. Às vezes a gente nunca ouviu falar de um setor e vem um cara e fala, cara, estou empreendendo nisso. Assim, putz, como assim? Que loucura, né? Recentemente a gente está olhando uma startup em uma área bem específica da saúde. Cara, eu não tinha nem ideia que aquilo... Sabia que existia, óbvio, mas nem sabia a ideia do tamanho. E hoje é um dos maiores problemas, dos maiores pepinos dentro da área da saúde, é exatamente o que ele está atuando, e é algo que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Então, a gente gosta de ser surpreendido com essa visão nova que os empreendedores nos trazem. Mas o B2B tem uma peculiaridade, tu falou que o B2C é mais difícil, entra marketing, entra essa força secundária, né, para impulsionar, mas o B2B tem uma dificuldade também de crescer mais rápido, né, porque teu é mais segmentado, tu tem menos abrangência de expor a marca. Isso é favorável para o fundo? Olha, eu não sei se eu concordo 100% que é mais difícil crescer, né? Assim, tu pega, por exemplo, dentro de AI, assim, claro, tu tem o ChatGPT lá, OpenAI, bombando no B2C, né? Mas tu pega Anthropic e tantas outras soluções voando no B2B, né? Então, eu acho que o importante é tu, primeiro, estar num mercado que tem tamanho, né? Então, naturalmente, aí eu concordo contigo, os mercados B2B geralmente não são tão grandes quanto o B2C, mas principalmente tem que ter um produto que resolva um real problema das empresas. Se eu puder contribuir aqui como startup B2B, né? Eu acho que tem alguns fatores que são diferentes. Essa questão do, talvez, tamanho de mercado, sim. B2C, tu olha, é muito mais volume. Mas o B2B, o ticket médio é maior. Então, tu fecha um cliente B2B, o teu ticket, às vezes, é centenas ou milhares de B2C. O lead time é maior, mas quando tu fecha é um contrato de longo prazo. Então, o teu LTV ali, né, o tempo de vida do cliente dentro da startup é maior também. Tu tem uma barreira de saída, um custo de troca muito maior. O B2C, o churn, que é a saída do cliente, é muito... O prazo dele é muito menor.
Então, tu tem algumas vantagens de ser B2B. Claro, tem que saber trabalhar, tem que ter fôlego, talvez, né? E aí, como o Zé trouxe, talvez o caixa ele não vai ser usado para conquistar cliente só, mas vai ser para manter esse fôlego até conquistar o cliente. Perfeito. E depois fazer essa fidelização para aumentar o LTV, né? E aí, sim, o tempo de vida do cliente vai trazendo essa receita recorrente, que é um custo de aquisição muito alto no B2C. Então, acho que uma troca ali, um trade-off de mercados, mas tem, sim, boas métricas para B2B que eu acho que fazem crescer rápido também, em termos de faturamento, de expansão regional. Acho que tu pega uma empresa grande que tem capilaridade, te faz crescer regionalmente. Te leva para outros estados muito mais rápido, enquanto tu tem que ter custo de aquisição no B2C para pegar outros mercados. Então, acho que são coisas interessantes do B2B, que eu gosto do mercado B2B também. E o B2B abre espaço para bons empreendedores como o Serginho, assim, de pensar formas diferentes de crescimento, né? Não é só o Canais, marketing né? puro. Exato. Canais. Tu pode ter canal, tu pode ter distribuidor, tu pode ter parceiro, tu pode ter member get member, né? Um indicando o outro. Tu pode fazer o marketing mais físico, mais digital, tu pode ter vendedor de campo, tu pode ter inside sale, outbound, tu pode ter, assim, realmente abre para um leque de oportunidades muito diferentes. A parte toda de eventos agora, B2B que tá bombando. Então, no B2C, às vezes, tu vê um bom produto, mas não adianta. Para todo mundo ficar sabendo aquilo, fora algumas exceções que são ultra virais, cara, tu tem que estar investindo, tem que estar lá. Tu vai queimar muito dinheiro, né, Zé? Vai O vai B2C queimar, tu queima muito mais dinheiro, cara. e tu vai tomar muito risco, né? Exato. Enquanto o B2B, o cara abre várias frentes e vai testando. Vou fazer primeiro um evento pequeno se deu certo. Vou testar um distribuidor, vou testar um parceiro. Ele te ajuda a desenvolver a tua startup também, né? Exato. Coisa que o B2C não faz isso. Ele vai lá, Exatamente. compra e deu, né? O upsell e o cross-sell, tu tem mais tempo para trabalhar, tu tá mais próximo do cliente para discutir. Geralmente são clientes que tu consegue ter mais espaço para testar coisa e vender. Mais o teu ticket previsibilidade aumenta também, dentro né? do cliente muito rápido. Então, acho que são métricas bem interessantes para quem está entrando no mercado olhar. Às vezes a gente olha, não, eu tenho 200 milhões no Brasil de pessoas e é um mercado melhor do que centenas de milhares de empresas. Tá, mas e o ticket? E como é que tu vai adquirir? A margem, tudo isso. Serginho, nessa linha, até complementando a fala do Zé, que o Zé traz uma visão enquanto investidor em startup, né? Tu tem uma visão enquanto alguém que já captou, que teve uma tese de captação. Lá no teu início, 2018, mesmo que ela tenha sido pensada muito tempo antes, tu já pensou ela pensando em captação de investimento ou foi um fôlego que tu precisou para tirá-la do papel? Então, qual era a tese? Era bootstrapping ou era, não, eu quero fundo, eu quero investidor anjo? Como é que foi essa experiência e o que tu enxergou para o futuro? Tá, boa. E aí eu acho que eu volto lá em 2012, quando o Zé avaliou. O Nando tinha comentado, na minha época, pelo menos, a maratona de empreendedorismo da URGS não se falava em startup, era modelo de negócio tradicional, talvez mais Empresas de inovador. TI, como eu dizia. Empresas cara. de TI, os guris do site, era coisa assim. Era O isso. sobrinho que fazia TI. E lá o plano de negócio era físico e na época, para tirar do papel, quando a gente botou lá e foi muito bem avaliado com notas baixas, a gente precisava de 7 milhões para tirar o negócio do papel. Uau. E ali, pelo menos, eu percebi que era um capital intensivo que eu precisaria para rodar esse negócio, porque tem muita logística, muito parceiro, muito fornecedor, e crescer isso era intensivo, né, capital. Quando a gente vem para, né, corta 2018, a gente pré-incubado dentro do Instituto Federal, aí sim, numa pré-incubação, entendendo mentalidade de startup, né, recurso escasso, cara, como é que a gente tira do papel? A gente viu que precisava de um recurso talvez não tão grande para começar a testar, né, o nosso piloto, o nosso MVP, mas que sim, precisava de um recurso se eu quisesse crescer. A gente começou ali gastando 800 por mês, que os sócios aportavam, dividia ali entre a galera, dava 100 e poucos reais para cada um. Suados. Mas para ir para outro cliente, eu já quase tinha que dobrar aquele custo, né, no início. E aí, pô, se eu quiser chegar em 10 clientes, eu vou multiplicar por 10, e aí vai ficar pesado. E teve um outro ponto que era, aí pega a parte do Zé, dos empreendedores. Quando a gente montou o time, a gente pegou os melhores que tinha na nossa rede ali de amigo, de parente, que a gente já tinha trabalhado. E esses caras já estavam bem alocados dentro das suas empresas. Para eu trazer esse time, eu precisava de recursos para pagar pelo menos o custo fixo do cara mensal, porque o cara tinha aluguel, tinha comida, já estava estruturado. Sim. E a gente reduziu aí, cara, pode botar 8 vezes o salário de muita gente que veio. Sim. E aí foi o primeiro investimento, que foi de uma aceleradora, né, o pessoal da Venture que apostou na gente, era para trazer o time, não era para investir, né, traz o time para testar o modelo, ver se realmente funciona, entender as hipóteses que vocês estão testando. Então lá a gente focou muito nisso, ter o dinheiro para pagar o salário do time bom para testar o que a gente queria e ver se ia dar certo. O segundo aporte, isso foi final de 2018, ali, início de 2019. A gente tinha rodado o ano todo de MVP com dinheiro do bolso.
Então, o bootstrap ali, os investidores sendo nós mesmos, foi durante o MVP, durante o piloto. Porque ali eu não tinha como chegar pro cara, meu, aposta aqui, porque eu nem sei se vai dar certo, mas dá teu dinheiro para eu testar uma coisa que é totalmente incipiente. E aí naquela época, né, Serginho? Naquela época, então, e é o que eu falo muito hoje para empreendedor que vem, né, me perguntar como é que foi. Eu disse, cara, tu tem que apostar primeiro, tu tem que testar, e aí quando tu chegar, tu já vai estar mais, né, acho calejado ali para falar com o investidor, cara, isso dá certo, se não dá, eu apostei, eu gastei, e eu vi que isso aqui funciona. Ou eu acho que funciona, né, mas com mais dados para apresentar. O segundo aporte, aí sim, aí a gente já sabia mais ou menos qual era o modelo do nosso produto, e a gente buscou, aí foi numa plataforma de Act Crowdfunding, a gente buscou um recurso maior porque a gente tinha a ideia de escalar para outros estados. Porque quando a gente começou na jornada de startup, o negócio de vocês é legal, beleza, sai em mídia, tem uma pegada bacana, gestão de resíduos, logística reversa, mas é regional, né? A operação, tu não vai conseguir replicar isso. E aí a gente era provocado, né? Pelo Zé, por outros. Cara, tu não vai conseguir botar isso aqui em outro estado. Sim. Aí a gente, não, eu preciso botar isso aqui em outro estado. E qual estado eu vou? Bom, vou para São Paulo, que é um mercado maior, vou para Santa Catarina, que é aqui do lado. A gente captou esse recurso e a gente fez isso. Então, eu acho que as outras captações foram muito mais planejadas em termos de tese do que eu queria fazer com o dinheiro. Depois que a gente foi para São Paulo e Santa Catarina, a outra, isso foi em 2019, a outra de 2021 já foi agora eu quero crescer para mais estados e mostrar que eu tenho poder de escala nacional. E aí, poder de escala e de mercado para aumentar a market share com B2B que eu tinha foco. E a última aí já foi, cara, agora eu quero ser ponta de lança no mercado, quero, né, crescer time, melhorar produto digital, investir em operação. Aí já era uma outra tese. Então, acho que no início, a gente não tem muita noção do que a gente quer fazer. Claro. É trazer o time para pensar. Né, Serginho? É teste. Então, é trazer o time para pensar, deixar a galera reunida e trazer os melhores. E poder pagar o salário. Mas isso a gente fez. A gente conseguiu pagar o salário 2 meses. O resto, a gente teve que pagar a operação e cortou o salário de novo. Sim. Então, foi meio que a aposta do time todo ali, mas foi nessa linha. E o investidor, ele quer ver o quanto skin the game tu tá, né, cara? O quanto a tua pele tá em risco e tá todo mundo full ou não. Isso até o Zé pode nos trazer de experiência, né? O olhar do fundo perante uma startup que antigamente a gente dizia Vale do Silício, o cara tem uma ideia e recebe um aporte gigantesco. Isso não existe, né, cara? Tu tem que testar o teu negócio, fazer teu MVP, ver os teus primeiros clientes, quem são, onde eles estão. E aí o Zé pode trazer também esse vislumbre, né? De outro ponto super importante nessa mesma linha, Zé. Como tu está enxergando hoje o nosso cenário de investimento, de fundos de investimento em startup? Porque a gente já teve, e a gente falava ainda antes de introduzir o podcast, que a gente já teve cenários onde chovia dinheiro, onde tinha fundo aí botando em tudo que dava, pandemia, antes de pandemia, etc. Depois taxa de juro influenciou bastante, então os recursos começaram a ser mais escassos e aqueles que precisavam de reinvestimento ali quebraram. Como é que tu está enxergando esse cenário hoje, atualmente, e daqui uns 5 anos? Assim, o que tu enxerga? É difícil ser futurista, né? Mas mais ou menos. Não, deixa eu dar um passo atrás e pegar um pouco do ponto que tu perguntou antes e que o Serginho comentou, né? Como é que funciona o investimento do Venture Capital, né? Na verdade, o investimento ele é uma grande jornada, né? Então, não é uma startup que recebe um investimento e deu, aquilo resolve. Então, o Serginho já comentou um pouco sobre isso, né? Então, como é que funciona? Onde é que tudo começa? Tudo começa na ideia, né? Toda startup começa numa ideia. Seja numa ideia individual, seja dentro de uma outra empresa, ou de uma maratona, ou de um Startup Weekend. E nesse momento, o pessoal não enxerga, mas já tem gente investindo nessa ideia, tá? Quem são essas pessoas? Família, amigos, tu mesmo. Né? Então, o Serginho estava... Family, friends and fools, né? Às vezes consegue levantar grana de fora, etc., mas geralmente é dedicado. O cara pede dinheiro emprestado, etc., Se a gente lembra daquele filme da rede social, que é o filme da história do Facebook, era a família do Saverin que estava lá bancando ali para tirar do chão, né? Então, ali que começa a ideia. Depois vem a fase do MVP, né? Aquela ideia transforma num primeiro protótipo, né? Pegando aqui o que o Serginho até comentou. Que é o MVP? É o Minimum Viable Product, né? O produto mínimo viável. É o mínimo para tu começar a ir para sentar na frente do cliente e começar a mostrar aquilo, mesmo que seja muito inicial, né? Na hora que tu bota de pé o primeiro MVP, aí sim já existem investidores interessados em ajudar a startup, né? Que aí são os investidores anjos primeiros e as aceleradoras, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a bênção de ter, assim, duas, talvez, das melhores aceleradoras do Brasil, né? Que é a Venture e a WOW,
né, que fazem um trabalho fantástico, a Venture, que investiu no Serginho, e a WoW, com tantos outros, e também uma rede de investidores anjos. O que é um investidor anjo? É um profissional, um executivo, alguém que já foi empresário e etc., ou talvez até gente da audiência aqui do Comunicando, que decide pegar lá um pedaço do seu patrimônio, né? Então, o cara tem grana na renda fixa, um pouco na bolsa, de repente o cara pega um pedaço do patrimônio para fazer investimentos em startups. Que pode ser 10 mil, pode ser 20 mil, pode ser 30 mil, 50 mil, 100 mil, aí depende do bolso de cada um. Às vezes eles se juntam, né? Então, junta 10 caras, cada um botando 30 mil para aportar 300 mil numa startup. E trazem não só a grana, mas também trazem o que a gente chama do smart money, que é experiência, que é conexões, que é relacionamento, né? Ou seja, a gente tem uma base de investidor anjo espetacular, por exemplo, né? A partir dali, beleza. Então, com a grana, tira do chão a ideia e começa a ir a mercado. A partir dali, entra a fase de go-to-market. Perdão pelas palavras em inglês, mas é o padrão do Mas a nossa audiência é super... Exato. Super. Eu que sou leigo, não tô entendendo nada, mas tá tudo certo. Olhando só, concorda aqui, ó. Não, o go-to-market é ida ao mercado, né? Nessa fase, aí sim entram os outros investidores. Nós como fundos, as plataformas de equity crowdfunding, outro perfil de investidor. Que aí tu já tem a visão do produto, já começou a ir para o mercado, e aí o cara fala, olha, eu preciso de grana para isso, e com isso eu vou fazer isso. Né? Então, eu vou investir em marketing digital e crescer tanto, porque está aqui o meu custo de aquisição, ou vou investir numa equipe de vendas, ou vou terminar de desenvolver meu produto, ou botar uma estrutura em São Paulo, ou em Santa Catarina, onde for, e aí entram os fundos. Né? Começa com fundos como nós, que investimos 500 mil, a partir de 500 mil, 1 milhão, e aí a partir dali são as rodadas que a gente chama seed, né? Semente, que é a semente realmente para começar a florescer o negócio, e a partir dali os investimentos vão aumentando, né? Então, tu pega, por exemplo, o Nubank recebeu, se não me engano, 10 rodadas de investimentos de fundos e investidores anjos até o IPO, né? Que somou bilhões de dólares para chegar lá, né? Porque foi a grana que ajudou eles a crescer, a montar um negócio maior, que hoje é um case fantástico, né? Então, essa é a trilha dos investimentos, né? A partir dali, geralmente, a grana vem para crescer, né? Seja crescer, vou desenvolver produtos novos, vou para outros países, outras regiões, ou comercial, mais marketing, etc. Então, essa que é a trilha, né? Então, que é a jornada. Agora, respondendo a tua pergunta, o mercado passou por um momento de exuberância muito grande ali, 2019, 2020, 2021, até comecinho de 2022, muito dinheiro indo para a tecnologia. Que eu vou dizer que, óbvio, teve seus excessos, seus problemas, mas foi muito bom porque criou realmente uma visão, uma atenção do público geral com tecnologia. Né? Assim, startup, né, Zé? Cara, a gente aqui talvez já usava Zoom desde 2018, sabia que era Zoom. Cara, 99% da população não tinha ideia do que era uma call, né? Que podia fazer uma videoconferência ali online, era tudo muito por telefone. Cara, aquilo explodiu e, realmente, agora todo mundo sabe. Minha mãe sabe que é, e como é que faz uma call pelo Zoom, né? E podia prestar serviço para outro lado do mundo de casa. Né? Exato. Então, se a gente fala disso, coisas na área da saúde, por exemplo, a telemedicina, o e-commerce, então, gente, tudo explodiu e eu acho que, por mais louco que pareça, tudo isso ajudou a fermentar o molho da AI agora, né? Por isso que teve a adoção tão rápida também, ajudou muito isso, né? Mas foram excessos. A partir dali, o mundo começou um ciclo de aumento de taxa de juros, né? Então, naquela época, em 2020, 2021, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, se tu investisse e botasse 1 milhão no banco, rendia 0, né? No final do ano. Pelo contrário, em alguns países tu perdia dinheiro. Exato. Então, e isso começou a mudar, né? Tanto no Brasil, que a taxa de juros foi a 15, nos Estados Unidos bateu 5. E aí o investidor, quem investe nos fundos, ele é um investidor, de maneira geral, financeiro. Ele quer retorno. Ele olha, como eu falei do anjo, eu posso botar um pouco de dinheiro na renda fixa, na bolsa ou em venture capital. O venture capital, sim, tem como alvo dar retorno de 30%, 40% ao ano. Mas o cara olha assim, a renda fixa, para eu ficar na praia dando 15%, é melhor. É melhor. Né? Seguro mais seguro. Né? Eu não concordo que é melhor, porque... Assim, Pra mim, não. O meu praia, né? Tu não tá na praia. O que tu quer ficar na praia, cara? Agora, mas fica na cidade. Né? Os meus últimos 2 fundos, né? Se você pegar desde que começou lá desde 2009, né?
o primeiro e o segundo agora, deram mais de 25% ao ano em média de retorno ao longo de 15 anos, né? Então, isso capitalizando, acumulando, é um retorno extraordinário, né? Assim como a Bolsa, né? No longo prazo é melhor do que a renda fixa. Mas isso cria uma percepção de que, vamos tirar dinheiro disso e colocar naquilo, né? Então, realmente, o mercado deu uma secada. A gente conseguiu captar um fundo novo, que é um fundo de 100 milhões de reais, que a gente já tem 70 milhões aí captados e tá buscando o restante, já está investindo, mas que são basicamente investidores que já eram investidores dos fundos anteriores, que já estavam ganhando dinheiro com a gente, estão dobrando a aposta conosco, e também grandes parceiros aqui da região, né? Que enxergam também o Venture Capital como um veículo de investimento e desenvolvimento da região. Então, a gente tem o BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento aqui da região sul, o Badesul, que é a agência de fomento aqui do Rio Grande do Sul, e a Fomento Paraná, que é a agência de fomento do Paraná, que entraram com pouco dinheiro, com volume bom de dinheiro para estar apoiando. Então, a gente conseguiu, mas a boa parte do mercado não conseguiu. Seja porque não teve apoio institucional ou porque também não teve bons retornos no passado e não conseguiu atrair. Então, o número de fundos, o número de investidores caiu bastante, principalmente nesse estágio inicial da startup. Né? Fundos, investimentos maiores, de centenas de milhões, dezenas de milhões, aí tem dinheiro, porque o gringo vem, tem os fundos de fora, etc., tem o SoftBank e tantos outros caras grandes que tem grana. Mas para esse início de jornada, deu uma apertada, né? Mas é aquela coisa, o mercado também tem suas vantagens, o mercado se ajusta, né? Hoje com AI também custa muito menos criar uma startup, né? Eu acho que muitos custos que o Serginho teve no começo, hoje com AI seria muito mais simples, né? Os sócios dele, de repente, trabalhando só 2 horas de noite, teriam conseguido criar talvez a mesma coisa do que full time hoje, né? Então, também tem essa vantagem no mercado, mas a gente tá muito animado, porque realmente tem muita startup boa surgindo. Assim, o empreendedorismo aqui da região é extraordinário. E a gente está com recurso e está olhando e está investindo. Bom, o longo prazo. Assim, eu sou naturalmente um grande otimista, né? A gente olha que o mundo vive de ciclos, né? Então, a taxa de juros lá fora já está caindo, aqui vai cair também. Então, realmente é talvez um ciclo. Mas mais importante, a gente está passando por um ciclo que talvez não tenha nada igual na história. Né? Assim, eu peguei o começo lá, na verdade, o final já do final da onda da internet lá, peguei toda a revolução mobile, toda a revolução do SaaS, do cloud também, e acho que AI é muito maior que tudo isso. É incomparável com tudo isso. E por um grande motivo, né? Pela primeira vez a gente tem uma revolução tecnológica que toda a infraestrutura está pronta. Né? Quando começou a internet, ninguém tinha fibra ótica. Tinha que ir lá, comprar um modem, fazer. Quando começou o mobile, assim, tinha gente com iPhone, mas tinha gente com Nokia ainda, né? Com StarTAC ainda, na Motorola, antigo. Então, a adoção do mobile foi acontecendo gradual. Hoje está todo mundo inteirado. Na onda do cloud, teve uma migração dos softwares on-premise tradicionais, de caixinha, Agora, está todo mundo já com o veículo da AI na palma da mão, no bolso, na tela, no carro, em todo lugar. Então, assim, o mercado já está pronto. A tecnologia, por sorte, por destino... Sorte não, né? Porque a AI começou nos anos 60. Assim, a pesquisa científica que embasa a AI de hoje é de 2012, eu acho. Só que aquilo avançava e até tinha barreira tecnológica. Hoje, finalmente, a gente tem a tecnologia pronta para isso e na mão de todo mundo. Então, eu acho que vai mudar realmente o mundo e as oportunidades de investimento vão acompanhar, os bons empreendedores vão surfar essa onda e vai ter muito dinheiro para ser ganho nessa jornada. Boa. Em todas as áreas, né? Só para complementar, eu acho, trazendo a visão do empreendedor aqui, né, que a gente está sentindo de mercado. Quando o Zé fala ali, 2019 a 2021 era mais fácil de captar. É isso, metade do recurso que a Trechin captou, a gente captou 5 milhões e pouco nessa jornada. Metade desse recurso foi até 21. Depois a gente fez uma rodada só, que foi em 22, que ainda estava, né, talvez desaquecendo, mas ainda tinha gente interessada em entrar no mercado. E uma das captações que a gente fez numa plataforma de Direct Crowdfunding, que é essa que o cara investe R$1.000, R$2.000 e troca por percentual da startup, a gente levantou em 4 horas. Então a galera estava sedenta, eles queriam entrar no mercado. Era isso, eu quero fazer parte disso, o que está acontecendo? Está todo mundo ganhando dinheiro, né, tendo vendas milionárias e eu vou ficar de fora. Então tinha, né, esse movimento.
Depois começou a ter algumas quebras também, né? Pô, o cara era unicórnio, agora vale um terço, um quinto do que valia. A startup que eu investi quebrou, né? E dizia que valia 50 milhões e não vale nada hoje. Então o pessoal começou a entender um pouco mais, se qualificar como investidor e as notícias também trazendo. Então ficou mais difícil captar e o pessoal ficou muito mais crítico com a tua planilha. Quando o Zé fala, eu tenho que mostrar o que eu quero fazer. Talvez lá no início, quando a aceleradora entrou, o Sandro, que é o da Venture, que investiu na gente, na época era CEO da Venture, ele trouxe, cara, a única certeza que eu tinha é que vocês não iam fazer o que estava no plano. Mas a gente queria saber se vocês tinham uma lógica e se a premissa estava boa e se o time era bom para executar aquilo. Ponto. A gente sabia que o plano de vocês da planilha estava errado. Depois, não. Hoje, quando eu vou conversar com o investidor, ele quer ter a máxima certeza de que aquilo vai ficar bem perto do que eu estou projetando. E se eu, durante o primeiro ano, não executar perto, a cobrança vai ser muito maior. A taxa de incerteza que eu tinha lá no início, eu não posso ter agora. Quando eu boto uma planilha de fluxo de caixa descontado para apresentar para o investidor, ele vai ser muito mais crítico com a taxa de retorno, com a perpetuidade, né, com o grau de certeza que eu fiz as outras captações, o que eu executei. Então, isso mudou. E aí o recurso ficou menor, a incerteza, né, do mercado. Então, startups que são maiores, que vão captar cheques maiores, elas têm muito mais certeza, têm muito mais histórico, têm muito mais execução para provar. E ficou mais difícil para as que estão entrando agora. Claro. Na nossa visão, é um pouco disso. Ou seja, deixa eu só puxar um gancho. Na tua fala anterior, tu mencionou sobre mentalidade de startup. Explica para nós qual foi a tua mentalidade lá no início para não cair, talvez, no... Não sei se é besteira isso, mas enfim, de tu abrir mão de uma porcentagem maior lá no início por necessidade e aí depois tu não conseguir tracionar, porque eu acho que tem muitas que morrem aí, né? Acabam entregando na mão de um investidor por pouco valor um percentual muito alto e depois não consegue tracionar para despertar o interesse do fundo. O cara já está com 50%, o que eu vou fazer aí? Como criar essa mentalidade para te não se afobar no início em cima de uma necessidade e conseguir depois ter fôlego para chegar num cheque maior aí pela linguagem que vocês usam? Vocês, porque eu não sou do mundo aí, sabe? Não, é. Mas tá quase, ele vai sair daqui com uma startup, cara. Já aterrissou, já botou o robozinho em marcha agora. Só pode saber. Cara, o que eu vou te dizer assim? Acho que tem erro. Quando tem esse investimento de pegar um cheque e pegar 50% da startup, tem erro dos dois lados, né? E o Zé pode complementar. Tem erro do investidor, que é totalmente desqualificado, e da startup que não se preparou e não foi atrás de informação para entender que isso seria prejudicial no longo prazo. Uma coisa é eu trazer um sócio que vai executar comigo e que vai botar a mão na massa e que vai ajudar a tirar a crescer. No início a gente tinha 6 sócios na Trechin. Todos eles com o mesmo percentual. É isso. Se fosse um cara que entrou só com dinheiro e tivesse o mesmo percentual, os outros investidores iam dizer, cara, tu fez bobagem aqui. Tu errou, porque tu tem 3 sócios aqui que botaram grana e tem o mesmo percentual de quem vai ficar no longo prazo, e vai ficar longo prazo mesmo, 10 anos, talvez 15 anos para fazer isso aqui dar certo. E ali na frente isso vai pesar, e tu vai ter uma discussão de sócio, e aí isso aqui o cara não vai querer que outro investidor entre diluindo ele mais do que vocês que estão no negócio. Então, essa mentalidade do investimento, tu tem que ter, o que eu quero como sócio que vai me ajudar a crescer, botar a mão na massa, o que é o cara que está entrando com dinheiro, recurso, e que é smart money, o cara vai me ajudar talvez com conexões, com relacionamento, com uma mentoria, mas que ele sabe que depois eu vou precisar de mais recurso na jornada de venture capital, né, de fomento, ao longo da vida da startup. E esse percentual que eu vou abrir agora, depois ele não pode ser muito grande a ponto de impactar. E o principal, que eu vou perder o controle do negócio. Que os sócios fundadores vão perder o controle de tomada de decisão. É isso, se eu tiver alguém com 50% e eu precisar de uma nova rodada, eu já perdi o controle. E aí eu não tenho mais como tomar as decisões que eu acho estratégicas, né? E isso impacta. Então, esse cuidado, e aí a gente foi muito bem assessorado, e eu digo que a gente deu sorte, não foi capacitação no início. A gente caiu numa pré-incubadora que nos orientou sobre essa jornada, quais eram os checkpoints. Depois a gente foi para uma aceleradora que entendia toda essa jornada, então ele não vai me investir querendo 20%, 30%, porque ele sabe que o meu capital vai ser diluído ali na frente. Então, hoje tem muita ferramenta, muito conteúdo, né? A gente aqui está produzindo conteúdo para que o pessoal se qualifique e entenda que isso vai ser prejudicial. Eu já vi várias, né? Que tu comentou, eu já vi várias que o cara tinha um baita negócio no Inovativa Brasil, que é um programa do Sebrae, o maior da América Latina de aceleração de startups no início ali. Cara, tinha quando a gente participou, que era o maior destaque. Todo mundo queria falar com os caras, uma bicicleta feita de madeira, né, recuperada e tudo mais. Todo mundo pirava com os caras exportando para a Europa. Só que o cara tinha aberto 50% do negócio na primeira rodada e ninguém mais conseguia entrar. E ali o cara viu que tinha morrido, né, e o negócio não foi. Então, acho que tem muita capacitação e entendimento de que tu vai precisar lá na frente.
Se tu é um negócio que tu acha que não vai precisar mais, talvez o percentual, mas ainda assim tem que ter cuidado, porque não tem como prever o futuro. Então, tu consegue abrir ao invés de 5, que nem a gente abriu, 10. Vocês abriram 15. 5 na primeira? Na primeira rodada com a Venture, ela era uma faixa que transitava. Isso é interessante também. Podia ser 5, que era o mínimo, podia ser 13, que era o máximo. Dependia da minha próxima captação, das minhas métricas de execução ao longo do tempo. Então, se eu executasse muito bem, se eu captasse outro recurso, eles marcavam lá embaixo, porque eles entendiam que, o cara está crescendo e ele vai precisar de mais recurso, ele conseguiu mais recurso, então marca embaixo. Não, se a Venture tivesse que ficar mais tempo, 2 anos, se eu não conseguisse captar novos recursos, se eu não conseguisse bater as metas de receita, ia esticar um pouco mais, porque eles iam ter que botar mais mão na massa, né, e ia, se não me engano, a 13%. Mas tem algum momento que uma aceleradora ou um investidor, ele já entra com prioridade de repassar. Esse é uma estratégia boa dentro dessa jornada inicial. Ou seja, vou pegar os 13. Vamos dizer que na época tu abrisse o máximo que estava disposto, 13. E ele está disposto a abrir depois os outros 8 para ficar com 5. Ele ser o primeiro. Isso é uma jogada inteligente? Cara, o Zé pode comentar muito mais, mas quando o cara é qualificado, na minha visão, quando a aceleradora é qualificada, quando ela conhece o mercado, sim, isso é inteligente para todo mundo. Porque tu permite que novos entrantes ali que talvez vão escalar... Ajuda a achar também esse cara. Ajuda a achar, ajuda a buscar. E ele entende que diluir é positivo. Porque, cara, ele entrou com 5% quando o meu negócio valia 3 milhões. Agora vale, a última rodada foi 30. 10 vezes já cresceu. Então ele diluiu. diluiu. Que o cara tem interesse em pensar como financeiro, que nem o Zé falou, né? É isso. Esse cara, ele entra com dinheiro para ganhar muito dinheiro. Então, o objetivo dele não é sugar o empreendedor, até porque se o empreendedor morrer, ele perde dinheiro. Exato. É como se ele rasgasse dinheiro. Então, o objetivo dele é, cara, eu quero que esse cara vá muito múltiplos aqui, né? Então, ao invés de ter 10 vezes ali, né? O markup dele deu 10 vezes lá o que ele investiu. Vou ter 5, mas o negócio vai ter um faturamento, vai ser um valor muito maior. É inteligente, eu acho. O Zé tem muitos casos assim, né, Zé? Exato. Não, claro, cada investidor pensa de um jeito e cada operação é uma operação diferente, mas eu acho que esse é o ponto principal, né? O que todo mundo quer é que realmente o negócio tenha muito sucesso para ter muito retorno, né? Eu acho que sempre vale comentar, né? No Venture Capital, no mundo inteiro, se pegar a estatística, para cada 10 negócios que a gente investe, 4 morrem. A gente perde 100% do capital, né? Outros 3 negócios, outros 2, 3 negócios, empata. Isso. Tá? E aí, outros 2 negócios, tu ganha dinheiro, um pouco de dinheiro, e em recuperando a palavra, tu tem que lavar a égua. Né? Tu tem que ganhar 10, 20, 30, 50, 100, 150 vezes o capital que tu colocou. Né? Então, esse é o grande objetivo do Venture Capital. Tu não se importa em perder. O importante é, cara, alguns cavalinhos aqui vão ter que realmente performar muito bem e dar muito certo. E geralmente, de maneira geral, assim, isso acontece através de trazer novos investidores, crescimento de receita. Então, no momento que tu mira que, eu vou ter uma meta aqui, que se ela está atingindo é porque sim, o cavalo arrancou bem aqui no jockey, aqui no páreo, é um sinal que, bacana, posso entregar mais participação, e aí faz sentido ter 5% no negócio que vai escalar, né? Então, assim, realmente, depende muito de estratégia, de fundo para fundo. Eu já fiz mais esse tipo de coisa, hoje eu não estou fazendo muito esse tipo de coisa. Para mim, o mais importante é assim, cara, tu tá com os caras certos, e apoiar muito aquela jornada daquele cara, né? Então, essa é a estratégia do meu fundo, né? Não é simplesmente, eu vou dar 500 mil pro Serginho e vou, torcer para dar certo. Feliz. É assim, se tá indo bem, eu vou dar mais 1 milhão, vou dar mais 2, mais 3, para estar apoiando ele ao longo da jornada, com grana, com suporte, e ter cada vez mais uma participação maior, para se der certo, realmente, o bolo ser gigante e eu ter uma fatia legal daquele bolo todo. Tá, Zé, o que faz tu dizer não pros caras já no cheque 1 dos 500 aí? Que 500 é bom, né? Eu acho mais não do que sim, né? Eu acho é mais fácil dizer que sim, não. É só encontrar que nem o Serginho na época lá. Eu vou dizer outra estatística mundial, né? Para cada investimento que a gente faz, a gente e fundos, a gente diz 99 nãos. Ou seja, para cada 100 que a gente conversa, a gente investe em uma. Sempre tem aquele 1%. Sempre tem. Manda 99 e-mails pro Zé aí, viu? Não, e tu vê, né? Assim, mesmo nesse 1, tu olha 100, tu olha 1000, investe em 10, para 1 dá certo. Né? Essa é a conta do mundo inteiro. No meu último fundo, a gente olhou 1.781 startups
para fazer 15 investimentos, né? E desses 15, teve 2 que foram muito bem e um que está indo absurdamente bem, né? Que realmente fora da curva. Que lavou a égua, né, Zé? Lavou o muito rebanho bem inteiro, lavado. né? Na gíria é um dos baita pampas cara. é que tá indo bem. É só isso. Não, tá indo realmente muito bem e é fora da curva. Então, bom, por que a gente diz não? São muitos pontos. Assim, primeiro é o empreendedor, né? Assim, tem várias coisas. Qual é o perfil, se o cara tem experiência. Né? Eu sempre dou um exemplo, assim, se o Serginho é um empreendedor maravilhoso, mas se ele vem e me apresenta uma startup dizendo que ele vai curar o câncer, eu falo, tá, mas tu já entrou no hospital como alguma coisa, fora paciente? Tem que ser técnico, tem que ser um perfil correspondente ao perfil da startup que tu vai querer colocar. É um empreendedor ou é um time? O time é coeso ou estão se matando? Eles estão full-time na startup ou não? Cada um faz uma coisa diferente. Então, todas as características são importantes. A história do societário, né? A maior parte da startup está na mão dos empreendedores ou já está com outros investidores? Se vier uma startup que metade já está com os anjos, eu nem olho. Não importa se o negócio é maravilhoso ou não, nem vou olhar, que nem o Serginho comentou. Né? O tamanho do mercado é um ponto muito, muito importante. Né? A gente só olha mercados acima de $1 bilhão, assim. Né? Então, tem muita coisa bacana aqui, mas que o mercado é pequeno, que acaba restringindo. E por que isso? Porque toda startup que eu invisto tem que ter o potencial de ser aquela que vai explodir. Né? Se eu invisto em um monte de coisa que o mercado não permite, ela bate num teto para explodir, eu estou perdendo a oportunidade. Que, de repente, assim, aquela uma que vai fazer toda a diferença no retorno do meu fundo não vai acontecer. Né? Então, o tamanho do mercado é muito importante. O diferencial do produto, a visão do cara. E hoje a gente adicionou uma quarta caixinha, que é nova, que é a questão da AI. Né? Que se a startup é a prova de AI, que a gente chama. Ou seja, se é uma startup que vai sobreviver a essa grande jornada. Isso é difícil, né, cara? Isso hoje está muito desafiador. Isso né? é Então, e nem ela usa AI ou não. Às vezes usa um monte de AI, mas fica fragilizado. Né? A gente está vendo os grandes modelos, né? Seja o ChatGPT, seja o Claude da Anthropic, seja o Gemini, eles estão fazendo cada vez mais coisas. Né? Então, se tu olha que a startup é legal, mas de repente amanhã o ChatGPT vai lançar aquela mesma funcionalidade e vai dar de graça para todo mundo, vai matar a startup. Substituir por um agente, né? Eu sempre dou como exemplo, né? Não sei se a audiência, não sei qual é a idade média da audiência, mas se tu lembrar, antigamente, no iPhone, por exemplo, tu tinha que comprar o aplicativo da lanterna. Tu tinha que comprar. Sim, Teve muita gente que ganhou dinheiro. Aplicativo da lanterna, Criando aplicativo da calculadora científica. Cara, na hora que a Apple fala e bota, já vem no sistema operacional o aplicativo da lanterna, matou o cara da lanterna. Sim. Então, esse mesmo movimento vai acontecer em AI. Né? Então, olhar muito quão protegido ou não a startup está dessa revolução que está acontecendo é muito importante para nós. Então, esses são os empreendedor, mercado, diferencial do produto e concorrência, e agora a prova de balas de AI aí. Tem uma tese até, né, que eu ando vendo sobre a questão da revolução da AI, que diz que os próximos unicórnios, eles serão de empreendedores, um empreendedor. Então, é uma tese que existe, do tipo assim, cara, tu não vai precisar de um time gigante porque teus agentes de IA vão fazer tudo que tu precisa. E aí, segundo consta, eu não sei o que vocês acreditam a respeito, vai existir eu empreendedor, que o cara vai ser multimilionário porque o cara criou com as ferramentas existentes e com toda a infra que existe hoje, a nível global que ele pode acessar, que nem o Zé está trazendo aqui, que o cara vai valer muito dinheiro, quiçá até um IPO, né, cara? O que vocês acham disso aí? Existe ou não existe? Já existe, já aconteceu, né? Acho que o primeiro, tem outros casos, mas agora teve o primeiro grande caso, que é o cara que é sueco, eu acho, da OpenClaw, né? OpenClaw é um grande orquestrador de agentes de AI, né? Que resolve a tua vida, assim. Então, é o produto que todo mundo estava desejando que fosse criado e o cara criou. E ele foi já comprado pela OpenAI. O número não foi divulgado, mas as estimativas... É só ele a empresa. É um projeto open source até. E a estimativa é que ele tenha sido comprado por um valor entre 250 milhões e $1 bilhão. Ele sozinho, em 6 semanas. Isso é muito louco, né, cara? Não, e a gente... Acho Muito que tu tava, né, Zé? Tem que abrir startup, tô te falando, Teve um cara. evento da Anjos do Brasil, que é sempre antes do Startup Summit lá, né? E eles estavam discutindo isso ano passado, da questão do empreendedor solo.
era uma tese que o Zé pode, né, tem muito mais experiência aí, mas que a gente via que os fundos não gostavam muito. Não olhavam. Não olhavam. Ah, é só tu, não tem equipe, não tem time, não é Como complementar. é que tu vai tocar tudo isso aí? Quem é que te complementa no que tu tem de deficiência? E bateram muito nisso, né? De, pô, a gente tá começando a olhar agora o empreendedor solo, porque um dos maiores pontos de quebra de startup é o societário. Tu é complementar, mas ali na frente vai dar problema estratégico. E aí como é que se resolve? Aí tu quebra a sociedade, aí sai o cara técnico ou sai o cara comercial, matou o negócio. E aí nisso não, né? Pô, o cara ele talvez tenha uma visão de negócio e hoje tem muito mais facilidade das ferramentas, porque ele tem uma acessibilidade ali, né? Acho que provida pela AI. Ou por outras ferramentas. Então a tecnologia começou a dar mais campo para esse cara empreendedor solo que é muito bom e que talvez não dependa de um cara técnico. Né? E rapidamente ele consegue fazer o negócio fluir, porque ele tem visão de mercado, ele tem visão de negócio. E Não precisa de time. na época, né, Serginho? Até a gente participou de muitas bancas, todos nós aqui. Né? E sempre a pergunta era, tá, mas no teu time, tu tem alguém de tecnologia? Sempre era essa pergunta. Se o cara não tinha para desenvolver o app, o site, cara, tu nem olhava direito pro cara. Como é que tu vai desenvolver uma startup de tecnologia sem ter alguém de tecnologia? Cara, hoje isso meio que caiu por terra, né? Hoje tu dá um prompt ali, velho, exato, e tu cria tem todo o negócio. Hoje a gente não é o cara de tecnologia, é o cara construtor, que a gente chama. Sim. É o cara que sabe, seja porque é de tecnologia ou arquiteto, porque né, sabe. Exato, é o cara que sabe botar de pé um produto, né? Que tem essa visão. Que não é fácil também, não é qualquer Sim, um sim. também. Né? E pegando nesse ponto, assim, a gente tem visto muito isso, né? Caras com startups consolidadas, ou até empresas listadas na bolsa, como Salesforce, etc. Um cara sozinho cria uma aplicação lá no Lovable, onde for, no Cloud Code, e, cara, tá concorrendo com ele. Não é o arquiteto, é o mestre de obra. Exato. Exato. É um bom mestre de obra. Eu que sou mais antigo, eu fiz engenharia de computação, né? E na época, lá na engenharia de software, cara, tu tem um analista de sistema, que talvez seja o cara técnico, desenvolvedor e tudo mais, e tem um analista de negócio. Hoje eu acho que o analista de negócio, que entende regra de negócio, de mercado, é o cara muito mais propenso a assumir esse papel. Exato. Não, e assim, foi uma evolução, né? Lá no começo, quando eu comecei nesse mundo de tecnologia, primeiro que software vendia em caixinha, literalmente, né? Total, assim, cara. tu tinha que ir lá, ir no cliente lá, com um CD e instalar o software. Com hardware. Até do Exato. tempo do disquete, Zé, não engana ele. Disquete. Exato. Depois veio a revolução toda de cloud que permitiu isso. Mas mesmo em cloud, no começo lá, tu tinha que ter teu data center, tu tinha que ter um engenheiro de infra banco de gigante. dados, né? Exato. Era fundamental. Cara, isso foi revolucionando. Hoje, o cara sozinho, sendo um bom construtor, o diretor comercial dele é um agente de AI, o cara técnico dele é outro cara, e assim vai, né? Então, o que a gente olha? A história a prova de AI, né? Negócios como, por exemplo, a Trechim. Cara, mesmo que o mundo for tomado por robôs, os robôs vão gerar resíduo, né? Vai precisar alguém, uma pessoa, ou um robô, ou um veículo autônomo, para gerenciar esse resíduo. Né? Não tem como Ganhou outro cheque aí, Sérgio. Não, tu já coloca na tua próxima rodada, viu, Não, cara? assim, ele tá grande demais para investir, ele já passou Ele da já minha passou o fase. teu cheque. Tá grande demais. Sim. Mas esse é o tipo de coisa, assim, coisas que, assim, e não tem como um cara sozinho fazer uma trechinha. Não tem como. Sim. Sim. Né? Assim, ele precisa ter uma estrutura, precisa ter gente, precisa ter essa ligação com o mundo real. Então, esse é um exemplo de negócio que é protegido da AI. Né? O outro são os caras que têm as integrações. Né? Então, putz, o cara monta integrações com outros milhares de sistemas. Né? Assim, o cara tem integrações com sistemas locais aqui, com sistemas legados, com sistemas do governo aqui. Cara, a OpenAI não vai lá... Talvez a OpenAI vai se integrar lá com a Microsoft, vai se integrar com a Salesforce, mas não vai se integrar com tudo que a gente tem aqui. Né? Então, esses são alguns tipos de exemplo, mas hoje é um ponto fundamental, assim, meio que tem que ser a primeira página do pitch do empreendedor, meio, cara, primeiro, para onde o meu mundo está indo, o meu mercado de atuação final está indo, né? E como que a AI está influenciando isso, né? Ô Zé, tem uma coisa que tu mencionou lá atrás sobre o Nubank como uma referência. Os caras que foram investidos várias vezes. Mas o que um investidor espera nos primeiros 12 meses de uma startup que é investida e que entrega o cheque número 1 ali dentro dessa jornada? E vou complementar, e depois tu complementa essa expectativa dele, para ti como recebe um investimento. Naquele momento tu começa assim, agora eu tô devendo para esse cara, o que eu vou fazer para ele sentir que foi boa a grana que ele botou aqui para ele não sair fora, ou enfim, criar algum atrito com um cara que pode potencializar
e daqui um pouco ele vira um problema dentro da tua jornada, né? Até porque nessa jogada tu já tem que pensar, tu captou e tem que pensar qual é a próxima rodada, né? Isso. Não, o ponto principal é entregar o que foi prometido. Eu acho que esse é o ponto principal. Se foi prometido crescimento, tem que entregar crescimento. Se foi prometido produto, tem que ter produto. Se foi prometido montar equipe, tem que montar equipe. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Né? Às vezes, o foco nem é crescer. O foco é expandir time para estruturar, para melhorar o produto, para começar a testar. Né? Às vezes, querer crescer demais antes da hora é ruim. O investidor fala, não, calma, segura, porque tu não está ainda no ponto certo. Então, o principal é o combinado. Né? Cara, o combinado é esse, o plano é esse, vamos fazer isso. O combinado pode mudar? Pode, e muda, sim, ao longo de 12 meses pode mudar 12 vezes, né? Mas assim, e aí vem a história da governança, né? Que assim, apesar de ser uma startup jovem, aquela coisa dinâmica, assim como uma empresa grande tem que ter uma governança. Uma governança dinâmica, rápida, ágil, mas tem que ter. Né? Então, é muito comum investimentos que o cara muda no segundo mês, muda a trajetória, né? Eu tenho um exemplo, né? Eu fui sócio de uma gestora chamada CRP, aqui de Porto Alegre, que foi uma das primeiras gestoras de Venture Capital e Private Equity do Brasil. E lá nos anos 90, eu não estava lá, não sou tão velho assim também. Né? Não é do disquete, esquece. Eles investiram em 2 empreendedores, chamado Marcelo Lacerda e Sérgio Preto, para criar um negócio chamado NutecNet, que era basicamente criar coisas em Unix, né? Isso é antigo. Isso é antigo, Data cara. center, servidores Unix, né? E aí, isso no começo dos anos 90, os caras foram para fazer um treinamento na HP, lá no Vale do Silício. E aí diz que, beleza, pegou a grana, embarcaram, vamos treinar para voltar para estar voando. Diz que voltaram, os dois chamaram uma reunião de conselho com os investidores e falaram, pessoal, tá tudo errado, joga fora esse plano de negócio. Tem uma tal de internet começando lá no Vale do Silício. Cara, isso é muito louco, né? E, cara, a gente tem que ser o primeiro provedor de internet do Brasil. E a Nutec, então, virou né, um dos primeiros provedores de internet do Brasil, aqui na região sul, que depois recebeu dinheiro da RBS, virou o ZAS, depois virou o Terra, né? E fiz IPO na Nasdaq, né? Então, eu gosto de dizer sempre que sou fã e muito próximo e admirador do Lacerda e do Preto até hoje. E foi o primeiro unicórnio brasileiro. A gente teve lá nos anos 90, o cara que fez IPO na Nasdaq valendo bilhões de dólares na época. E foi assim. Assim, cara, então veio... o combinado era criar a internet? Não, nem sabiam, né? Os investidores nem sabiam que era tal de internet na época. Mas veio, sentou, combinou e os caras, a partir dali, entregaram e mudaram completamente. Né? E o chat Terra, pra quem não sabe, é o WhatsApp. Na época, tu trocava ideia com as menininhas no chat Terra, né, cara? Eu sou desse tempo, cara. Tem a sala Poa lá, 16 salas. E tu só podia entrar depois da meia-noite, senão o teu custo de internet era gigantesco, né, cara? Eu conheci essa história pelo professor Newton Braga lá na engenharia que tava junto. Cara, isso é legal, né? Tu vê a evolução do ecossistema e... Pô, eu comecei a engenharia em 2004. O professor Newton Braga falou isso no meio do curso ali, contou essas histórias, né? O pessoal ia lá contar, né, como é que foi essa evolução, então isso é legal. Mas acho que, trazendo a pergunta ali do Nando, né, acho que esse comprometimento que o Zé falou, a gente, de novo, a equipe já vinha de experiência executiva, eu já tinha empreendido e quebrado, né, e então eu tinha a valorização do recurso do dinheiro, cara, eu sei o quanto é suado, né? Então quando vem um investidor de fora e coloca a grana dele, o meu comprometimento com ele para entregar resultado, para entregar o que eu prometi, é enorme, na nossa equipe, no nosso time. E onde eu vejo que dá errado? Quando a galera acha, isso aqui é um dinheiro qualquer, o cara apostou. Apostou, azar dele se ele perder. Cara, não é assim. Ele tá apostando na tua ideia e que tu te comprometeu a entregar. Então, essa relação tem que ser muito transparente e tem que ter esse comprometimento do empreendedor. A gente sempre entendeu, até por ser um negócio de impacto, né? Tem um propósito, claro, tem um impacto socioambiental ali na causa, mas eu não posso deixar de lado a rentabilidade em função só do impacto. Eu vejo no mercado de impacto, né, as startups que surgem, eu quero mudar o mundo e azar se eu perder dinheiro. Não, cara, é um negócio. A primeira palavra do negócio de impacto é negócio. Então, o investidor, o empreendedor, ele precisa gerar caixa. E a gente sempre teve essa noção do plano, o que eu prometi? E aquilo ali vira regra e vira meta dentro de casa e todo o time está consciente que tem que bater aquilo ali. E é frustrante quando tu não bate. E várias vezes tu não vai bater. Sim. Né? Porque quando tu vai pra captação, geralmente tu bota um plano melhor, né? Pra botar o teu valuation pra cima. Planilha aceita tudo, né? E o que é que é um erro.
a gente deu muita sorte. Claro, competência também, mas muita sorte no início. A primeira rodada que a gente fez com a Venture é isso, né? Era para testar. Então, como o Zé falou, o que a gente acordou com eles foi: a gente vai testar e a gente vai aumentar a receita num nível aqui considerável dentro do. E vai já olhando. O próximo checkpoint é levantar outro cheque ali na frente, em 1 ano e meio. E a gente levantou em 8 meses. O segundo cheque, quando a gente botou o plano lá na plataforma, era fazer essa questão de ir para outros estados, mas crescer a receita muito rápido. E aí o nosso valuation, o valor de mercado da empresa, a gente esticou. A gente botou 11 milhões, eu faturava 10 mil mês. Cara, se tu botar isso em qualquer planilha de fluxo de caixa descontado, não vai bater nunca esses 11 milhões. Nunca, nunca. Só que, claro, tem o storytelling, tem o mercado, tem os empreendedores, tem os sócios iniciais que estavam ali, tem os mentores. Isso é relacionamento, né, Serginho? É relacionamento. É como tu conta a história e quanto a galera acredita. Né? O valuation tem muito disso também, né? Quem é investidor mais longo prazo, claro que vai olhar mais para os números, mas o cara do crowdfunding, que é o cara que está ali apostando, entrando no mercado com cheque de 1.000, 2.000, e que a gente teve na primeira rodada 430 investidores para levantar o cheque de 1 milhão e 100, esse cara está apostando no mercado e em quem está fazendo acontecer aquele negócio que ele acredita. E aí os caras vieram com esse valuation. E era um risco nosso de não bater as projeções. Só que a gente bateu todas as projeções. Né? E aí competência, sorte, um monte de coisa. E aí a outra rodada que a gente fez em 21, que foi em 4 horas... é porque eu tinha batido todas as projeções, eu tinha superado a expectativa. E aí, de novo, eu bati todas as projeções e fui para 2022 com uma outra rodada. De lá para cá, cara, aí teve enchente, teve realinhamento estratégico dentro do time, teve um monte de coisa que tu vai ter momentos que tu vai andar de lado. E aí tu não bateu a projeção. E aí como é que fica o teu relacionamento com o investidor? Aí, cara, essa questão de governança, de mostrar, cara, é isso que tá dando errado, é aqui que a gente vai realinhar, é ouvir o investidor, é tu ter um conselho legal para te ajudar a retomar as rédeas. E tu vai de novo. E aí tu cresce, tu dá uma barrigada ali e vamos embora. Então tem esses momentos que é pesado, que às vezes tu não vai conseguir bater o que tu comprometeu, mas que tu vai ter que saber ouvir e não, tipo, tu apostou teu dinheiro, azar, cara. Se perder, é teu, tu fez a aposta. Sim. Não é assim, né? Tem que estar todo mundo alinhado no mesmo barco. Mas só complementando e dando o outro lado do balcão aqui do investidor, é uma troca também, assim. Eu acho que também muito investidor erra em querer dizer o que o empreendedor tem que fazer. Ou ter a cabeça muito fechada. Né? Pô, se o pessoal lá tivesse dito para ele, não, esquece as negócios de internet, foca em servidor Unix, cara, tinha perdido uma oportunidade que, pô, mudou aqui o ecossistema e teve um impacto gigantesco. Então, também tem que ter isso. Eu sempre gosto de dizer que o investidor, ele é um GPS, ele é o Waze do empreendedor. Né? Agora, se o empreendedor quer ir para a praia ou quer ir para a serra, a decisão é do empreendedor. O meu papel como investidor é dizer, cara, olha só, se tu vai pra praia, o último posto da Freeway aqui é o Graal aqui. Cara, ou tu abastece no Graal, já sai de casa com o tanque cheio. Cuida que tem o pedágio. Tu botou o tag ali ou tu tá levando dinheiro pro pedágio? Né? Cuida na serra. Se estiver chovendo, vai devagar. O pneu tá bom ou não tá bom? Né? Então, esse é o que eu enxergo muito que é o meu papel. Né? Na hora que o investidor começa a dizer, não, o senhor tem que ir pra cá ou pra lá, cara, vai empreender então, né? Você tá apostando no empreendedor que entende, que tá todo dia pensando naquilo, que tá literalmente com o dele na reta ali para isso. Cara, tem que acreditar realmente e trazer todo um ferramental, uma ajuda para realmente a jornada funcionar melhor e ter menos emoção. Mas tem que acreditar muito no empreendedor. Isso até é muito louco, até para complementar. Eu passei por uma situação semelhante à tua, Serginho, lá quando passou com o Zé. Eu passei com outros que são do nosso relacionamento hoje, inclusive. Quando eu fundei a Progend, cara, a gente foi a primeira empresa a conectar todo o ecossistema assistencial do Brasil para resolver todos os funerais de forma online. Não tem nada a ver com o que é hoje, né? E aí, na época, cara, eu não sei se por falta de conhecimento de quem estava na banca, que eram investidores cacife, ou talvez pela minha parte, mas eles disseram assim, cara, isso aí nunca vai dar certo. E eu participei do Garage do Tecnopuc. A gente não venceu o Garage e foi a única startup que permaneceu no tempo, todas quebraram. Então, às vezes, cara, tu tem que acreditar tanto em ti de uma forma tão alucinada que tu vai buscar conhecimento, tu vai buscar networking, tu vai buscar quem sabe, porque não necessariamente aquele cara que está na tua frente conhece tanto do teu negócio quanto tu conhece. Então, tu tem que acreditar mais em ti, acreditar no teu negócio e correr atrás. Não adianta sentar a bunda e ficar esperando. Tem que correr atrás. Então, uma experiência compartilhada também. Internalizar o feedback, né? Eu acho que o feedback, Exato. Se é construtivo, ele pode ser brutal. Porque o Zé, cara, ele sempre foi direto e eu gosto desse perfil. Por isso que ele tá no conselho da GES também, tá? Só pra saber. É pauleira. É pauleira. É brutalmente honesto, que nem eu ouvi essa semana na imersão que a gente fez da Trashin. E tem que ser.
Porque o empreendedor ele tem que criar a Casca, né? tem que ter a armadura ali para aguentar a porrada que ele vai levar do mercado. Claro, tem jeito de colocar, e o Zé nunca foi ofensivo, nunca foi, né, de diminuir o negócio, de diminuir o empreendedor. Ele dá o feedback direto e tu internaliza ou não. E isso a gente passou por várias. A Trechin teve uma fase ali que a gente ganhou tudo que era prêmio, né? 21, 22. Tava em tudo que era Tudo coisa. que era prêmio, a gente sempre participou muito pelo network, não pelo prêmio. Só que ninguém vê tudo que a gente participou e não venceu e que a galera bateu. E que a gente pegava aquele aprendizado, levava pra dentro de casa. Pô, isso aqui o cara falou que não dá. O LTV é isso, o CAC é aquilo, a expansão, o modelo replicável, a queima de caixa. E a gente vamos aprender, vamos chamar o cara. O Zé virou nosso parceiro porque ele bateu lá no início e virou parceiro depois. Então acho que isso faz parte e a galera tem o empreendedorismo de palco, o ego, que tem que cuidar. Cara, às vezes agora, recentemente, teve 3, 4 startups que foram destaque em vários programas regionais, nacionais e quebraram na sequência. Isso é muito louco. Porque o cara cresceu o ego, achou que estava tudo certo. Então tem que tomar cuidado com os dois lados. Quando tu apanha, não é só coisa ruim, tu tem coisa boa e aprende e cresce. Total. E tu vai ser quem vai permanecer no longo tempo. E a Trechin não foi a selecionada na Venture, só para pontuar também. A gente ficou na repescagem. Aí uma empresa de telemedicina saiu porque achou que o cheque era baixo. Entrou a Trechin e hoje é uma das principais do portfólio deles. Eles colocam isso. Então, né, é isso, longo prazo. A gente caminha para o final do nosso episódio, vamos fazer 2 perguntas polêmicas. Eu vou fazer a primeira. Vai lá. Vou fazer pro Serginho. Serginho, a sustentabilidade, essa economia reversa, ela tem uma cultura de ser muito vendável na parte do marketing, até trazendo um pouco da minha cultura, que eu venho dessa área e sou dessa área. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa dúvida de será que as empresas vão investir corretamente nessa área? Como que tu enxerga essa barreira ou desconfiança de será que é sustentável mesmo? Será que a empresa vai comprar essa causa ou não? Como passar esse ponto dentro da tua jornada, da tua experiência por estar nesse segmento? Legal. A gente discutiu bastante recentemente numa imersão que a gente fez da Trechin sobre isso. O investimento em ESG, ele deixou de ser só o marketing, né, o branding ali associado ao movimento e começou a ser de valor agregado. O quanto isso, de fato, agrega valor no meu produto, no meu mercado, o quanto eu estou tirando risco legal de cumprimento de metas, cadeia de fornecimento. Então, sim, as empresas que estão fazendo certo e que estão tendo resultado é porque estão olhando isso diretamente, como é que está alinhado ao meu resultado, seja ele financeiro, seja ele de cumprimento legal, seja ele de enquadramento dentro de uma cadeia de fornecimento que eu quero, de expansão de território, tudo isso. E tem a questão de infraestrutura, né? A gente precisa, como sociedade, rever tudo que a gente tem feito. Então, os investimentos em infraestrutura para a cadeia de ESG têm surgido muito a partir disso. Quem investe só como marketing, como marca, cara, isso não está dando resultado, os investidores estão cobrando, né, tem tido prejuízo com isso, e aí vai lá e corta a verba, né, sem repensar. Então, acho que é um mercado que sim tem crescimento. A gente, para essa imersão, eu avaliei vários relatórios, muita coisa. É um mercado que vai dobrar de tamanho, ele já é bilionário, muitas vezes né, centenas de bilhões de dólares, e vai dobrar até 2040. Então, a gente tem um mercado absurdamente em crescimento. Em mercados emergentes, como é o caso do Brasil, ainda mais, porque tu vai precisar de mais consumo, tu vai precisar de mais infraestrutura. Então, como o Zé falou, resíduo vai aumentar o volume. As empresas precisam fazer isso voltar, as leis e tudo mais estão apertando um pouco mais. O poder público não tem recursos para bancar tudo, então está apertando o setor privado. Então, é um mercado excepcional, assim. Tem que entrar, mas tem que saber fazer essa conexão do que tu está investindo aqui e quanto vai gerar de retorno lá na ponta. Basicamente, e é como startup, né? O quanto o cara está investindo, quanto vai sair do outro lado. Não é uma relação ali, não é brincadeira, né? Acho que Boa. é isso. Eu vou trazer uma última pergunta, então, direcionada para o Zé. Como a gente está com um tempo curto aí, e ao final eu quero que vocês tragam uma mensagem aí, tanto para a audiência quanto para empreendedores, uma visão de futuro, do que vocês enxergam que virá por aí. Zé, na tua visão, quando que o investimento de fundo de investimento investidor anjo mais atrapalha do que ajuda o empreendedor? Eu acho que... É pauleira. Não, aqui tranquilo. Não, vamos lá. Eu acho que ele atrapalha, primeiro, quando as expectativas não estão alinhadas. Eu acho que esse é um ponto principal, né? Aqui no Sul a gente fala o combinado não sai caro. Né? Total. Eu acho que geralmente acontece muito isso, assim, né? Às vezes seja o investidor, o investidor quer, cara, multiplicar por 1000 o investimento dele em 2 semanas. Cara, não vai acontecer. Não existe. Não existe isso. Aí pressiona o empreendedor para queimar, crescer, querer, necessário. Tem empreendedor também que acha que recebeu a grana, que nem ele falou.
Dane-se, senta lá, se der certo, daqui 5 anos eu te ligo. Né? Então, quando as expectativas estão desalinhadas, claramente começa a existir conflitos. Né? E aí, a grana, ela assim, é mal utilizada, os dois gastam mais energia do que realmente focam em discutir, não em crescer. Então, eu acho que toda vez que tem um desalinhamento, né, seja um desalinhamento de perfil, seja um desalinhamento de plano, de visão, de curto, médio, longo prazo, então, realmente, eu sempre falo, tem que estar muito bem alinhado. Assim, um investimento, ele é um casamento. Né? É um casamento que tem data para começar e data para acabar, né? Porque a gente, uma hora, tem que sair, né? Seja vendendo nossa parte ou vendendo a empresa, etc. Mas é um casamento, né? Ninguém senta e em 2 horas decide casar, né? O cara primeiro conhece, relacionamento, aí leva a passear, vai no shopping, aí vai começa a namorar, aí fica noivo seriam e traduzindo casa. os relatórios, né? Conversa com fundo, relacionamento. É o relacionamento, assim, se conhecer, é entender o mercado, entender o business, né? A gente faz isso, a gente vai conversar com clientes, vai conversar com um parceiro, com outras startups do setor, para entender e estar familiarizado, né? Aquela coisa, saber os problemas do teu cônjuge antes de casar, né? Quais são os vícios, né? Exato. E tem um grande investidor, empreendedor, que é o Romero Rodrigues, né? Ele foi fundador do Buscapé e hoje é head da Headline, que é um grande fundo. Ele fala que eu acho que vale para os dois lados, né? Assim, ele fala, eu nunca invisto em uma startup na qual eu não conseguiria ir daqui até a Tailândia de avião, em classe econômica, com um empreendedor sentado do meu lado. Cara... É uma tese, isso que é tese, cara. E pro investidor, e pro empreendedor a mesma coisa, né? Claro. Pensa assim, cara, se tu não aguentaria um voo de 20 chato, horas, né, porque cara? o cara é chato, porque tu não gosta, porque é completamente diferente, cara, de repente esse cara não é o Porque certo vai te pra ti. apertar e tu não vai Sim. saber responder. Porque, Total. cara, é aquela coisa, né? Assim, é uma convivência muito próxima e estressante, desgastante, como qualquer relacionamento empresarial. Sim. Né? Vai desgastando. Vai ter pressão, vai ter tudo. Então, assim, se não é uma pessoa que tu admira, que tu acredita, que tu confia, que tu gosta, etc., cara, de repente busca outro investidor, assim, não é só o dinheiro pelo dinheiro. Eu vou ter que fazer uma pergunta muito polêmica Vamos lá. pro Zé. Vamos lá. Eu O gosto. teu fundo lá tem espaço para botar um cheque num podcast que fala com startup? Ei, tô sabendo de um que vai ser um sucesso, cara. Não, Que aula, meu! Começamos mas- com a régua muito alta, eu acho. não, mas eu vou dizer, infelizmente não, acho que só um podcast não dá, né? Mas a gente pode fazer rodada de startup aqui, Zé. Não, mas eu vou dizer, a parte do o marketing de conteúdo, eu acho que é um caminho sem volta e cada vez mais, né? E acho que no passado, o pessoal, o marketing de conteúdo, cria uns e-books, etc. Cara, eu acho que hoje, tu ter plataformas como um podcast, né? Para tu conversar com o teu público, para tu aparecer, para tu estar junto, assim, e realmente ganhar uma autoridade, eu acho que é um caminho sensacional, assim. Então, não invista em podcast. Mas as startups usarem parte da minha grana para montar um podcast, ou fazer parceria com um podcast, etc., para poder expressar e poder detalhar, cara, eu acho que é sensacional. Elas serem e- mantenedoras do podcast através do fundo do Zé. Exatamente, Cara, Tá aí. o Zé reforçando algo que um conselheiro nosso, Guilherme Enck, né? Sim. Que, enfim, acho Que que vai virá por aqui, eu virá tô sabendo também. aí no roadmap. Ele me falou, quando a gente estava montando ali a próxima tese de captação, ele disse, cara, se tu quer dinheiro, pede conselho. Se tu quer conselho, pede dinheiro. Acabaram de ter o melhor conselho aí. Sim, Se melhor pediu dinheiro, conselho. veio o conselho, cara. É isso. Exatamente. Se tu quer dinheiro, pede um conselho, daqui a pouco ele te dá, pô, gostei, vou investir. Isso acho que é bem real no mundo de investimento. Cara, sensacional essa nossa largada e arrancada da parceria. Episódio 1 da GSCast e a nossa caminhada comunicando um pouco mais longa. Mas obrigado pelo bate-papo. Acho que assim a gente vai construindo bons empreendedores, como é o exemplo do Serginho, e pessoas que acreditam nos empreendedores, quando é o exemplo do Zé. Deixa aquela mensagem final para o nosso público. E estamos conectados aí, como tu disse, né? Seja mantenedor, porque a nossa conexão é muito forte. Total. Né? Relacionamento vence o jogo, cara. Isso eu tatuaria. Eu vou começar para deixar o Zé encerrar, né? Com a experiência que ele tem aí, com certeza vai encerrar o primeiro episódio com altíssimo nível. Bom, primeiro, para o meu marketing não puxar a orelha depois, então quem ainda não conhece a Trechin, segue lá, www.trechin.com.br, Trechin oficial nas redes, LinkedIn, Instagram, tem bastante conteúdo sobre economia circular, sobre a nossa jornada como startup, e Serginho Finger também, podem me seguir, um pouco dessa trajetória aí tem lá nas minhas redes.
pegando, né, o que o Rodrigo pediu ali, cara, eu tenho 4 dicas rápidas. A primeira é nunca menosprezar a governança. Então, cara, acordo jurídico entre os sócios, já no início, antes de montar CNPJ, tudo isso, financeiro, contábil, tudo estruturado. Se tu quer seguir essa trajetória de investimento, isso tem que estar pronto, porque acelera essa jornada. O segundo é buscar conhecimento, buscar conteúdo, que a gente falou, os termos técnicos, eu não sei o quê. Cara, numa conversa com investidores isso vai fazer muita diferença. Total. Quando ele perguntar teu CAC, teu LTV, tu tem que saber. Tu não pode, o que é isso? Claro, no início ali eles entendem que tu tá no processo de aprendizado, mas quanto mais acelerado tu for por conta própria, vai facilitar. O terceiro, cara, é ter esse comprometimento e entender que investimento é relação de longo prazo, é o teu comprometimento como se o dinheiro fosse teu mesmo, do caixa, do bolso, pessoal até, né? E esse respeito ao dinheiro do investidor. E o outro é, se tu não tem essa noção de que vai ser cobrado, tu não gosta de ser cobrado, tu não gosta de ter que dar explicação, não é a trilha, e aí tem outras trilhas, né, de verba. Tem verba de fomento, tem empréstimo, que às vezes é muito melhor do que tu pegar um investidor, dependendo do momento. Então, entender que o Venture Capital não é o único caminho para uma startup. Ele é, sim, um dos, né, acho que dos que é mais consolidados, porque ele tem N pontos positivos, mas não é o único caminho. Tem muita startup boa que cresceu só com verba de fomento, né, Finep, Tecnova, Centelha, tem outros recursos que vêm no início e durante. Empréstimo, muitas vezes, é bem mais barato do que tu pegar um investimento. Então, tem que ter uma noção financeira boa para avaliar também. E quando, sim, surgir uma oportunidade boa, com smart money, com algo que vai te fazer crescer acelerado e que tu entende que, sim, eu estou pronto para receber essa cobrança e ter uma governança para isso, aí sim, né, eu acho que segue e pega bons investidores que vai fazer diferença no caminho. Acho que é isso. Legal. Pô, minha missão ficou mais difícil agora, né? Tem que ter encerrado ele, subiu a régua, subiu a régua. Não dá pra inverter na edição. Mas, não, primeiro agradecer, assim, dar parabéns pela iniciativa. Puta, sou fã do formato, sou fã de vocês, dos conteúdos todos. E também, nos acompanhem, nos sigam. Sigam lá no Instagram, Primus_Ventures, mas principalmente no LinkedIn, né? O meu, José Augusto Albino, e o da Primus. Tá lá, a gente bota bastante conteúdo, compartilha bastante coisa. Eu que escrevo artigos, então nos sigam e nos acompanhem lá na jornada. E, inclusive, se quiser apresentar algum projeto, pode me mandar mensagem no LinkedIn, ou então o nosso contato, @primus.com.br também, que a gente também está sempre recebendo, ou através de canais como a GS e parceiros. Né? Acho que o meu recado final aqui, principalmente, é assim, na nossa visão, é o melhor momento da história para empreender. Né? De um lado, a gente tem um ferramental absurdo para criar uma nova startup, né? Que tu pode realmente, de um dia para o outro, ter um produto novo. Do outro lado, tem todos os mercados revolucionando, né? Então, qualquer reunião de conselho de administração, de diretoria, seja da Petrobras, da Gerdau, da Vale, ou até da pequena empresa média, estão discutindo a revolução de tecnologia, AI, e abrindo espaço para startups para fornecer e trazer ideias novas. Então, acho que é sensacional. E 2, na região sul aqui no Brasil, mas especialmente na região sul, aqui no Rio Grande do Sul e nos outros estados, mas no Brasil como um todo, a gente finalmente está começando a ver um ecossistema ativo e vivo. Né? Tu já tem casos, tu já tem exemplos, tu já tem pessoa experiente, tu tem muito conteúdo, tu tem grandes redes, como a GS, incubadoras, aceleradoras. Então, eu sempre falo assim, é o melhor momento, eu motivo muito a todo mundo começar, dar esse pontapé inicial de buscar, começar a pensar em empreender e começar a se educar. E o mais importante, use e abuse do ecossistema. Né? Seja através da GS como associado, ou aproveitando os conteúdos, ou vendo podcasts bacanas, ou lendo, ou conversando com empreendedores, ou estando lá no Tecnopuc, no Instituto Caldeira, ou os eventos de inovação. Os eventos de inovação. Cara, a gente tem aqui agora o South Summit, gigante aqui no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vindo aqui. Então, use e abuse porque tem muito conteúdo. Né? A jornada está muito mais fácil para o empreendedor chegar lá. Né? E empreendam. Né? Assim, acho que isso é o que vai mudar o país, isso é o que vai mudar o mundo e realmente tem muita oportunidade caindo de madura aí para vocês aproveitarem e investidores e recursos para ajudar bons empreendedores. Tem dinheiro, então se tem uma solução boa, se aproximem da gente, meus caros. Primeiro, agradecer meu conselheiro Zé. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Meu diretor comercial e empreendedor de sucesso. Valeu, Nando. Valeu, Nando. E galera, convidar vocês para se associarem na AGS.
para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube agora. A gente tá muito inovador, cara. Com o canal no YouTube, cara, quem vê a GS aí. E também agradecer meu parceirão Nando, meu irmão. Primeiro Obrigado, de muitos dessa nossa primeiro caminhada. de muitos. Foi E claro, demais. vocês que são associados, mantenedores e parceiros também poderão participar desse grande canal aqui. A gente vai abrir inscrição através de um formulário para que vocês se inscrevam com interesse. E claro, se vocês têm uma grande ideia, um grande negócio, se aproximem porque a gente se enxerga como um grande canal e o nosso intuito aqui é ajudar vocês. Obrigado e até a próxima. Vamos em frente, a nossa caminhada dessa parceria é a primeira de muitos, com certeza. Então curte, compartilha, faz esse conteúdo andar, que é para isso que a gente está aqui, né, Rodrigo? Para levar coisas boas e ideias geniais como foi hoje. A gente volta no próximo episódio, ou no canal da AGS, ou no Comunicando, e a gente vai até lá. Valeu!